Sexto dia, penúltimo dia. Quantos estão firmes na força do Senhor aqui? 9 pessoas, glória a Deus, já é alguma coisa. Quantos estão firmes aqui na força do Senhor? Eu creio que esse jejum tem sido um tempo de transformação para nós, sabe, amados? Como é precioso poder estar aqui em família todos esses dias, compartilhando a palavra do Senhor e orando com a igreja. Essa semana foi uma semana muito especial para a nossa comunidade, e hoje especialmente nós tivemos uma manhã linda, batizando algumas pessoas, e alguns irmãos decidiram nascer de novo. Hoje foi um batismo muito especial para mim, porque alguns amigos muito íntimos, muito queridos também estavam se batizando. E será que alguns deles estão aqui nessa noite? Quantos se batizaram hoje aqui e estão aqui? Vamos receber os nossos irmãos com muito amor, igreja. Sejam bem-vindos. Eu diria que talvez o primeiro dia de vida de vocês. Glória a Deus. Sexto dia, e hoje nós vamos meditar em Apocalipse 3. Abra comigo Apocalipse 3. E hoje nós vamos nos debruçar sobre a carta de Jesus à igreja que estava em Sardes. Antes de ler a palavra, eu queria saber se existe alguém aqui com sede de avivamento, com sede pela presença de Jesus em nossa cidade. Sabe, eu não sei como é que está a sua expectativa com relação a isso, mas eu tenho grandes expectativas pelo que o Pai está fazendo em nossa cidade, em nossa nação, e eu quero fazer parte disso. E eu creio que nesse jejum tem sido um tempo de alinhamento dos nossos corações com o Pai, porque não é à toa que o Senhor decidiu expor essas cartas a igrejas específicas, publicamente dessa forma. Eu creio que elas estão aqui para a nossa vida, para a nossa edificação, e para que nós possamos entender como o Senhor olha para a sua igreja, como o Senhor ama a sua igreja, e para nos levar a um tempo de conserto e conversão dos nossos corações ao senhorio e ao reinado de Cristo em nós, amém? Apocalipse 3:1 fala: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem em Sardes uns poucos que não se contaminaram e não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós queremos ouvir o que o Teu Espírito diz às igrejas, Senhor. E nós queremos mais do que isso, Senhor. Nós queremos não somente ouvir, mas praticar os Teus ensinamentos, Senhor. É com muito temor que estamos estudando essas cartas ao longo dessa semana, porque nós, como Tua igreja, sabemos que podemos incorrer nas mesmas falhas, mas nós vemos o Teu cuidado, porque cremos que esse jejum está levando esta comunidade de cristãos a um lugar mais perto de Ti, Jesus. Por isso, nessa noite, o nosso coração está completamente disponível para Ti. E eu falo isso representando cada cristão aqui, mas não somente cada cristão individualmente, mas esta congregação. Nós estamos disponíveis. Nós não aceitamos permanecer no erro, nós não aceitamos permanecer num caminho destituído da Tua glória, da Tua presença. Nós queremos que o Senhor use esse momento para nos aproximar da Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Não existe uma súplica nesse jejum, não existe
existe um pedido nesse jejum que seja mais prioritário do que esse: estarmos no centro da tua vontade, Senhor. Isso é o que queremos. Nós queremos o Senhor, nós queremos a estrela da manhã, acima das bênçãos, Senhor, acima do que as tuas mãos podem nos dar. Nós queremos a tua pessoa, nós queremos o teu governo, nós queremos o teu reino inabalável. Esse é o clamor urgente da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém, 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 amém? Imagine a galáxia, imagine o universo, as galáxias que existem no universo, e nós sabemos que existem milhares e milhões de estrelas e planetas muito distantes uns dos outros. Talvez nós não tenhamos a dimensão dessas distâncias, é algo que talvez seja inconcebível para a nossa percepção. Mas para você ter uma ideia, essa distância é tão grande, e se trata de trilhões e trilhões de quilômetros. É uma distância tão escandalosa que isso levou os astrônomos a estabelecerem uma nova medida, uma unidade de medida chamada ano-luz. E na astrologia eles usam algo chamado ano-luz. E o que é esse ano-luz? Um ano-luz equivale à distância que a luz percorre viajando a 300 mil quilômetros por segundo em um ano. Imagine a distância que a luz consegue percorrer em um ano. Será que é muita coisa? É muita coisa. É mais do que 6 trilhões de quilômetros, um ano-luz. E nós sabemos que as estrelas mais próximas do planeta Terra estão a muitos anos-luz de distância. Talvez no mínimo 30 anos-luz de distância. Agora pare para pensar comigo, porque se a luz viaja a determinada distância, e essa distância percorre em um ano-luz, isso significa, viaje comigo aqui agora, isso significa que se uma estrela está a 30 anos-luz de distância da Terra e ela apagar hoje, nós só vamos ver que ela apagou daqui a 30 anos mais ou menos. Está entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, isso significa que hoje, quando você olha para o céu de noite, você está enxergando estrelas que não existem mais, e você não está enxergando estrelas que já passaram a existir, mas a luz ainda não viajou o suficiente para chegar nos seus olhos. Fale para o irmão que está do seu lado: uau! Isso é muito esquisito, porque na verdade o que nós estamos vendo quando olhamos para o céu é na verdade uma ilusão de ótica, porque nós estamos vendo a luz de uma estrela que morreu há muitos anos e parou de brilhar, mas que a luz ainda está chegando aos nossos olhos, porque ela começou a viajar antes dessa estrela ser destruída. Essa ilustração meio estranha serve para explicar para nós nessa noite, talvez, qual seja, infelizmente, a realidade de muitas igrejas hoje. Porque, infelizmente, muitas comunidades de cristãos vivem hoje baseados numa luz ou num brilho de um passado remoto. Mas se você chegar bem perto, você pode perceber que talvez as trevas do falso ensino, as trevas de uma vida pecaminosa, já fizeram há muito tempo com que o brilho dessa igreja tivesse apagado. E isso tem que nos trazer muito temor. Talvez essa carta que Jesus escreveu à igreja em Sardes tenha sido a mais severa e a mais triste das 7 igrejas, porque Jesus chega a falar que eles têm uma fama de estarem vivos, mas na verdade estão mortos. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque nós queremos estar vivos de fato. Misericórdia, porque nós queremos nessa noite que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, fale conosco. Porque nós não queremos, Senhor, parecer para os homens estar vivos, mas aos teus olhos estarmos mortos. Talvez seja interessante nós nos debruçarmos nessa noite sobre essa carta de forma bem detalhada, porque talvez tenhamos algo a aprender
com o erro que Sardes cometeu. E quando eu estava lendo essa carta, eu me lembrei de algo que eu vivi no quartel, porque essa bronca que Jesus dá em Sardes me lembrou de algo que eu vivia toda sexta-feira. Era uma cultura que nós tínhamos na sexta-feira, no final do expediente. A gente, na hora de ir embora, tinha algo chamado a hora do pato. E a hora do pato, na sexta-feira, no final do expediente, era o momento em que o sargento chegava para os alunos e ele dava aquele aperto nos alunos que tinham aprontado durante a semana, e ele falava as punições do final de semana. E eu me lembro que tinha um sargento que a gente tinha muito medo dele, o sargento Paim, que depois se tornou um dos meus grandes amigos no quartel. Cara, quando esse cara estava comandando a hora do pato, eu me dava muito mal. Ele chegava na sexta-feira, no final do expediente, num regime de internato, você já sonhando com aquele final de semana com a família, aquele final de semana comendo feijão da mamãe, visitando a casa da namorada. Você estava fazendo planos, e no final do expediente de sexta, ele dizia: aluno 16, Moura, um passo à frente. Cara, aquilo era como se estivesse me matando, sabe? Era melhor dar um murro no meu queixo, porque eu já sabia que vinha bronca. Você fez isso, aquilo, outro, e agora você vai ficar detido no seu alojamento todo dia do sábado, e só vai poder sair domingo de manhã. Cara, como era ruim aquilo. Mas eu sei hoje que aquilo me adestrou e me fez enxergar de forma mais clara qual era o meu papel ali. E eu sei também que talvez eu só tenha me tornado um bom oficial e um bom tenente das Forças Armadas por causa desse aperto. Aliás, eu queria fazer um parênteses, não sei se você sabia, mas a palavra sargento também significa um equipamento hidráulico que serve para apertar uma peça da torneira. Você sabia, sargento Edson? E é um equipamento também da carpintaria que os carpinteiros usam para arrochar a madeira na bancada de trabalho. Daí você começa a entender o que significa sargento, né? E realmente eu vi isso na vida do sargento Paim. E o que eu estou vendo com Jesus e a sua igreja aqui é exatamente o mesmo cuidado, porque sempre que o nosso mestre nos exorta e nos disciplina, é para nos encorajar, é para o nosso bem, é para nos levar a um lugar de semelhança com Ele mesmo, porque Ele disciplina aqueles que amam. E eu queria, antes de voltar para esse aperto, para esse arroxo, falar um pouco sobre o contexto da carta. E primeiro eu queria começar com o destinatário, a quem essa carta se dirigiu. E eu queria que você voltasse ao versículo 1, pode acompanhar no telão. E você vê que a carta começa assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva. Então nós estamos analisando uma carta que foi escrita à igreja do Senhor Jesus, que congregava em Sardes. E onde é Sardes? Sardes, ela fica próxima de outras igrejas que também receberam cartas na Ásia Menor, como vimos na introdução com o nosso bispo. Ela ficava a exatamente 500 quilômetros a sudeste de Tiatira e 80 quilômetros a leste de Esmirna. Então ela era mais ou menos no centro de Tiatira e Esmirna no itinerário postal, ok? Outra coisa interessante sobre Sardes é que ela era localizada num lugar muito estratégico, porque a cidade de Sardes foi edificada no sopé, ou na raiz de um monte chamado Monte Tímulus, e também ficava num vale muito fértil, que também tinha um rio chamado Rio Hermos. Era o vale do Rio Hermos. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade que era extremamente estratégica, tanto militarmente como comercialmente, porque, primeiro, ela ficava no sopé de um monte. Então, do lado do monte era impossível atacá-la, a não ser que o exército inimigo descesse uma ribanceira para chegar nela. Seria impossível, entende? Então ela só tinha basicamente uma faceta para receber ataques. Além disso, ela estava num lugar muito fértil, que era de fácil plantio, de fácil agricultura, que era um vale fértil, que era o vale onde passava o rio Hermos. Então era uma cidade muito boa, era uma cidade estratégica. Além disso, é interessante notarmos a história de Sardes, porque na sua origem, Sardes era a capital do antigo reino da Lídia,
o reino da Lídia, muitos anos antes de Cristo. Ela era a capital desse reino, que era dominado pelo fabuloso rei Croesus. E Croesus reinou em Sardes, que era a capital de Lídia, com muita prosperidade, muita riqueza. Então era uma cidade próspera, era uma cidade que tinha muita grana, até o dia em que o famoso conquistador Ciro Persa fez um ataque, eu diria que sorrateiro e rápido, e conquistou Sardes. Depois desse ataque, Sardes nunca mais foi a mesma. Ela começou a se reestruturar, e quando estava sendo reestruturada e começando a reflorescer, ela foi conquistada mais uma vez por um cara que vocês conhecem, que é Alexandre o Grande. E depois que foi conquistada por Alexandre o Grande, por ser tão estratégica e tão próspera, foi conquistada mais uma vez por Antíoco. Então foi uma cidade que passou por sucessivos ataques e domínios diferentes, e isso prejudicou muito Sardes. E para piorar a história, 17 anos depois de Cristo, para a cereja do bolo ser colocada, houve um grande terremoto que acabou com Sardes. Então foi mais ou menos a galera dizendo assim: você realmente foi criada para falecer, você foi uma cidade destinada para a ruína, até o dia em que nasceu a igreja de Cristo nessa cidade. Porque apesar de todo esse terremoto, na época em que o imperador Tibério, o imperador romano, começou a governar aquela cidade, por causa do terremoto, ele liberou Sardes durante 5 anos de todos os impostos. E aí foi aí, nesses 5 anos de liberação fiscal, que Sardes começou a caminhar novamente com as próprias pernas, e começou a novamente ser uma cidade emergente, uma cidade próspera, sem nunca, porém, retomar a glória passada. Mas ainda assim, na época, no contexto da carta, era uma cidade relevante em muitos aspectos, ok? Vamos continuar o versículo 1 e vamos ver agora a descrição daquele que está enviando a carta. E Jesus fala assim: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Interessante isso aqui, porque Apocalipse é um livro riquíssimo para quem está em dúvida sobre a divindade de Cristo, porque em muitos momentos o livro deixa muito claro que o nosso Senhor Jesus é Deus. Ele é Deus, Ele é sim o grande eu sou, Ele é sim o alfa e o ômega, Ele tem sim as mesmas descrições do Pai. Tanto é que nessa carta Ele se identifica como aquele que possui os 7 Espíritos de Deus. Amados, o nosso Senhor Jesus tem a plenitude do Espírito Santo. Ele é o Senhor da igreja, Ele tem as 7 estrelas nas mãos, Ele continua sendo soberano sobre a eclésia, sobre a igreja. Ele é o sumo pastor, Ele é o governador da igreja, Ele tem sim a plenitude da divindade. O escritor aos Hebreus fala que Ele é a exata expressão do Pai. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que em Cristo está sim a plenitude da divindade. O nosso Senhor Jesus é não somente o Filho de Deus, mas também é Deus. Ele é o Senhor, Ele tem o governo em suas mãos. Ele disse: eu estabelecerei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é engraçado ele começar essa carta assim, porque é como se ele estivesse, em primeiro lugar, lembrando a Sardes quem ele era. Diferente da carta a Tiatira, e é surpreendente isso aqui, porque na carta a Tiatira ele também fez exortações severas, mas ele começa a carta se identificando como um justo juiz, e depois vem o juízo. Mas nessa carta, antes desse juízo, ele se identifica de uma forma, vamos dizer assim, mais leve, porque ele se identifica como aquele que continua no controle das igrejas, ele continua sendo soberano sobre as igrejas, e ele faz isso, ele escolheu exercer esse governo por meio do ministério do Espírito Santo e por meio do ministério
dos pastores, dos apacentadores, dos líderes piedosos com os quais ele conta. Então ele está dizendo: olha, igreja em Sardes, eu continuo sendo aquele que tem a plenitude do Espírito, que opera em você pelo Espírito do meu Pai, e eu continuo tendo as 7 estrelas na palma da minha mão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Esse é o nosso Senhor. E aí finalmente ele vem com a reclamação do Senhor Jesus com relação à igreja em Sardes. E vamos analisar com muito cuidado essa reclamação, porque ele fala: eu conheço as suas obras. Jesus deixou muito claro para Sardes: olha, eu conheço o que você faz. O que você faz está patente aos meus olhos. Eu consigo enxergar o que ninguém enxerga. O Senhor está nos lembrando isso aqui hoje. Ele conhece as nossas obras. Aquilo que praticamos no escuro, aquilo que praticamos nos lugares mais secretos para todas as pessoas, o nosso Deus vê. E isso vale tanto para os nossos pecados, como para as boas obras que talvez ninguém reconheça, mas Ele está vendo. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Nada que você faz nessa vida passa despercebido por Ele. Sabe, meu amado, talvez algumas pessoas estejam aqui nessa noite, você está fazendo bem, muitas vezes você não é reconhecido, talvez pessoas não estejam te vendo, mas eu quero te lembrar que o teu Senhor conhece as tuas obras. Ele lembra isso para a igreja em Sardes: eu sou Deus que conhece o que você faz. Eu conheço as suas obras. E aí vem algo que é uma advertência, uma reclamação de fazer o queixo cair, porque ele diz: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. E aí vem outra reclamação, ou a continuação dessa reclamação, que ele diz: pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então Jesus discrimina qual o problema que levou aquela comunidade ao necrotério, à falência, à morte espiritual. Ele diz: as suas obras não são perfeitas, eu conheço elas. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Que avaliação tremendamente poderosa! E isso tem que nos fazer tremer de temor pelo nosso Deus, porque sem Ele, nosso fim é esse. Mas se dependermos dEle, permanecermos nele e perseverarmos no amor, família da graça, nós vamos escapar disso aqui, porque sem Ele definitivamente nada podemos fazer. É incrível, porque a igreja em Sardes, ela tinha adquirido um nome, ela tinha adquirido uma fama. As igrejas ao redor ouviam falar de Sardes. Jesus não está falando que ela tinha uma fama à toa. As igrejas que estavam perto conheciam e ouviam falar de Sardes, e ouviam falar muito bem. Sardes, não, nós ouvimos falar que aquela igreja em Sardes está viva, está pujante, está crescendo. Quando você perguntava para os cristãos de outras cidades, ou até mesmo da comunidade de Sardes, eles diziam: não, Sardes vai de vento em popa. A igreja em Sardes está muito bem, está crescendo, está estruturada, é uma igreja relevante. Talvez nos dias de hoje, talvez nós olhássemos para Sardes e ela fosse uma igreja com uma membresia muito relevante, com muitos membros, talvez com um prédio muito bom, com uma estrutura muito boa. Talvez você olhasse para Sardes nos dias de hoje, fosse uma igreja com ministérios muito bem estabelecidos, com uma estrutura fantástica, com bandas, com iluminação cênica, com uma estrutura muito confortável para receber as pessoas, com um nome na sociedade. Era como se fosse algo muito conhecido pela cidade, pelas pessoas comuns de Sardes. Não, os cristãos de Sardes conhecemos, né? Eles tinham tudo o que teoricamente uma igreja que vai muito bem tem que ter.
Talvez nos dias de hoje fosse uma igreja que fosse muito relevante nas mídias sociais. Talvez uma igreja muito conhecida no YouTube, pelos seus pregadores, pelos seus ministros de louvor. Talvez uma igreja com muitos seguidores no Instagram. Mas apesar de tudo isso, apesar de um aparente sucesso por parâmetros humanos, o Senhor diz: ei, Sardes, você pode estar famoso para todo mundo, como se estivesse tendo um avivamento, mas eu conheço as suas obras, e eu sei que apesar da sua fama de avivamento, você está morto para mim. Eu sei que apesar de, pelos parâmetros humanos, você parecer uma igreja viva, quando eu chego perto, eu sinto cheiro de carniça, eu sinto cheiro de morte. E é engraçado, é interessante essa especificação que Jesus traz, porque ele fala das obras de Sardes, e ele traz esse conceito. Ele diz: eu não achei as suas obras perfeitas. E perfeição aqui tem um sentido muito mais de algo completo, algo íntegro, algo terminado. E talvez existam dois sentidos aqui, na minha opinião. Isso pode ser interpretado em dois aspectos distintos, porque, por um lado, Jesus pode estar falando de obras inacabadas, sabe? Obras que não cumpriram o propósito que Deus tinha para aquela congregação. Como se talvez eles estivessem produzindo coisas, mas que não tivessem a ver com o que Deus queria para eles. Como se eles tivessem caído num ativismo sem propósito, sabe? Um ativismo que tem como objetivo não o objetivo de Deus, mas objetivos que desvirtuaram o que Deus queria, e eles trocaram a urgência e o foco que estava no coração do Pai por coisas que talvez fossem mais acessórias. Você está me entendendo? Sim, amém? Num outro sentido, eu também vejo essa falta de integridade talvez como uma falta de integridade moral, como se as obras deles, talvez obras ocultas, fossem obras mortas, fossem obras que não deveriam estar sendo praticadas pela nova criatura, pelos filhos de Deus. O doutor John MacArthur, analisando essa carta, ele faz uma pergunta que toda igreja deveria se perguntar. Por favor, amados, ouçam essa pergunta que o doutor John MacArthur fez. Ele falou: quais são os sinais de perigo de que uma igreja está morrendo? Quais são os sinais de que uma igreja está morrendo? E ele mesmo responde a própria pergunta falando o seguinte: uma igreja está em perigo quando se contenta em descansar sobre os seus louros do passado, quando se preocupa mais com formas litúrgicas do que com a realidade espiritual da presença de Deus, quando se concentra mais em curar males sociais, ao invés da mudança de coração das pessoas através da pregação do Evangelho de Cristo e do seu reino, quando está mais preocupada com coisas materiais do que com as coisas do céu, quando está mais preocupada com o que os homens pensam do que com o que o Senhor disse, quando está mais enamorada de credos doutrinários ou sistemas de teologia do que com a palavra pura de Deus, ou quando perde sua convicção de que toda a palavra da Bíblia é a palavra do próprio Deus. Não importa qual a sua frequência dominical, não importa quão impressionantes sejam os seus edifícios, não importa qual seja o seu status para a comunidade, tal igreja, tendo negado a única forma de vida espiritual, está morta. Resumindo, uma igreja está morta quando, apesar de tantas atividades e tantos aparentes sucessos, não tem a vida de Cristo no seu interior. Sabe, irmãos, e antes de continuar e ir para a conclusão dessa palavra, eu queria me ater e explorar mais esse ponto, porque eu não sei você, mas o desejo dos nossos bispos e o meu desejo nessa noite é que nós não saiamos desse jejum sem esse discernimento de que, acima de todas as coisas, nós dependemos da vida de Cristo em cada cristão da nossa comunidade.
Sabe, irmãos, a conclusão que eu chego é que de nada vai adiantar se a família da graça for um sucesso em estruturas e tiver ministérios muito eficazes, e se os nossos cultos forem muito lotados e cheios de pessoas frequentando. Nada disso vai adiantar. Nada vai adiantar se nós formos uma igreja que faz atividades e talvez conferências relevantes. Nada vai adiantar se formos uma igreja que talvez alcance algumas coisas, se o mais importante faltar em cada cristão aqui, que é a vida de Cristo em nós e o reino dele em cada cristão. Nós vamos ser fracassados. Nada vai adiantar se formos aceitos pelas pessoas, mas e quando chegar o dia da análise do nosso Senhor, formos reprovados? Senhor, nós trocamos nessa noite. Nós trocamos nessa noite a opinião dos homens. Nós renunciamos nessa noite os nossos parâmetros pelos teus parâmetros, Senhor. E eu peço que nessa noite o Senhor leve-nos, cada filho aqui, ao concerto, Senhor. Deus, como a tua palavra diz em Joel 2, toquem uma trombeta, anunciem um tempo de jejum, convoquem uma assembleia solene, Senhor, e nós convocamos. O anjo dessa igreja ouviu a tua voz e ele convocou um jejum. E nós temos nos reunido aqui diariamente, Senhor, e nós estamos ouvindo a voz do teu Espírito, que expressamente diz ao nosso coração que mais vale a tua avaliação do que a avaliação dos seres humanos. Senhor, portanto, nessa noite a nossa oração, nesse penúltimo dia de jejum, é para que o Senhor encontre em nós corações que sejam iguais ao teu coração, corações rendidos ao teu governo, cristãos que vivem a tua vida, Senhor. Senhor, eu oro para que cada cristão aqui seja um adorador, principalmente nas obras que só o Senhor pode enxergar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continuando, além dessa reclamação, como de costume, como ele sempre faz, ele também ensina como essa igreja pode se consertar. E aí vem o momento do comando, e ele deixa alguns comandos para a igreja aqui. No versículo 2 ele fala: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Isso aqui é importante. Obedeça e arrependa-se. Então, de maneira muito rápida, existem pelo menos 5 comandos aqui, 5 comandos diretos do Senhor Jesus, que na verdade estão ensinando para a igreja em Sardes como viver um avivamento, que é um avivamento genuíno de Deus. Sabe, eu vejo a igreja em Sardes como uma igreja que está vivendo um avivamento talvez produzido por homens. Ele tem fama de avivamento, mas é um avivamento que não vem do Pai. É como se fosse uma onda artificial. Não sei se tem algum surfista aqui, não sei se você já viu, mas existem algumas piscinas artificiais ao redor do mundo que produzem ondas artificiais. E o problema dessas piscinas é que quando a energia acaba, a onda para. Quando o homem não consegue mais produzir, não existe onda, diferente do oceano, que produz ondas que são autossustentáveis, que o próprio Deus produz. E o avivamento que eu quero para a minha geração é como essa onda do oceano. Eu não quero um avivamento que é como uma piscina artificial, uma onda artificial. Eu acho que é mais ou menos isso que Sardes estava vivendo, e agora Jesus está dizendo: ei, eu vou te dar um passo a passo de como viver um avivamento que eu mesmo vou produzir. Em primeiro lugar, acorde, diga comigo, acorde. Ele diz: fique atento. E isso aqui poderia talvez ter sido traduzido literalmente como desperte, acorde, né? Abra os seus olhos. E isso é interessante porque o primeiro ponto
para essa igreja se consertar era uma atitude de despertamento. Despertamento dos seus sacerdotes. Despertamento dos sacerdotes que estavam negligenciando o seu sacerdócio. Talvez você tivesse cristãos ali que estavam vivendo uma hipocrisia. Talvez eles tivessem uma aparência de uma vida com Deus, mas eles não estavam desenvolvendo o que nós estamos desenvolvendo essa semana: intimidade com Deus, leitura da palavra, oração, relacionamento com Jesus, crucificação de obras mortas, o se vestir da nova natureza dia após dia. E Jesus está dizendo: ei, despertem, tem gente aí que está dormindo e eu preciso que vocês acordem. Eu creio que Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Eu creio que essa palavra é para mim e para você, porque eu tenho certeza que não só na minha vida, mas na sua, existem áreas nas quais você está dormindo, mas que Jesus está dando aquela chacoalhada nesse jejum e está dizendo: ei, eu estou despertando você, porque chegou o tempo de você acordar. Eu não sei como isso se aplica para você. Talvez em algumas áreas você esteja muito bem, e talvez em outras você esteja dormindo. Talvez você esteja lendo muito bem a palavra, mas não esteja pregando o evangelho. Talvez alguns aqui estejam pregando o evangelho, mas não estejam buscando o caráter e a natureza de Cristo Jesus. Talvez aqui alguns estejam fazendo muito bem tudo isso, mas negligenciaram completamente a vida de oração. Não oram mais em casa. Famílias que não oram, maridos que não lideram mais as suas famílias em direção ao Santo dos Santos, maridos que não lideram mais as suas famílias em direção a Cristo, filhos que talvez sejam muito bons nos ministérios da igreja, mas desonram seus pais. E Jesus está dizendo: em primeiro lugar e antes de tudo, eu preciso que, se vocês quiserem a minha vida em vocês, que vocês acordem. Amém? Você pode olhar para um cristão cheio do Espírito Santo aí e dizer: meu irmão, acorde, Jesus está despertando você. Se ele tiver com um sono, aperta ele aí, dá um solavanco nele aí e diz: desperta, tanto fisicamente como espiritualmente. Em segundo lugar, ele diz: fortalece. Diga comigo: fortalece. E ele diz: fortalece o que resta e o que estava para morrer. E aqui é outro jab direto de Jesus, porque Jesus está mostrando que, apesar deles estarem mortos e eles serem uma igreja que é um verdadeiro defunto espiritual, ainda existem algumas coisas boas ali. E Jesus está dizendo: olha, eu não preciso de muitos, eu preciso que os poucos que estão vivos acordem para fazer o que eles sabem que tem que fazer. Você está entendendo onde Jesus quer chegar aqui? Ele está dizendo: fortaleça o que está morto. E só pode fortalecer o que estava morto e o que restava aquilo que ainda estava vivo. Depois a gente vai ver aqui no versículo 4, eu acho, que ainda existiam ali alguns cristãos que não tinham sujado as suas vestes. Jesus está dizendo: além de despertar, eu quero que os cristãos que estão fortes fortaleçam os que estão fracos. Ou seja, eu quero que os cristãos que não se contaminaram façam o seu papel e continuem a ser ativos dentro da congregação, a discipular os que estão no erro, a exortar os irmãos, a trazer os irmãos a um lugar de conserto. Amém? Eu creio que existem cristãos aqui que estão voando em Deus, e eu quero encorajar você que está voando em Deus a fortalecer os seus irmãos que estão fracos. Deus está nos chamando para isso nesse jejum. Em terceiro lugar, lembre. Diga comigo: lembre-se. Em primeiro lugar, acorde, fortaleça, e agora lembre-se. Jesus diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. E essa aqui é uma parte fundamental, porque Jesus está fazendo com que a sua igreja volte para a palavra. O que Jesus está dizendo aqui é: ei, lembra do início, quando vocês receberam o meu evangelho, aquele evangelho, o evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho do propósito eterno, e vocês ruminavam Cristo, vocês se concentravam nos fundamentos, na porta do reino. Vocês esqueceram os fundamentos. Voltem lá e lembrem-se da base.
Lembrem-se da palavra, lembrem-se da simplicidade do Evangelho, porque agora vocês estão fazendo muitas coisas, mas é um cadáver fazendo muitas coisas que para mim não é prioridade. Voltem para a palavra, voltem para a palavra. Deus está nos chamando para um tempo de retorno para o Evangelho do reino de Deus, amém? Quantos sentem esse chamado do Espírito Santo, chamando a sua igreja? Eu creio que é isso que nessa noite o Espírito está dizendo às igrejas: volte para a palavra, volte para Cristo, volte para a base, volte para o fundamento. Em quarto lugar, mantenha ou guarde. Ele fala assim: lembre-se, e depois obedeça. E isso aqui, esse obedeça, também tem o sentido de guardar, obedecer mandamentos, guardar mandamentos. Ou seja, isso aqui fala de não só realizar esses passos, mas também guardar o que Ele tem nos dado. Isso fala de perseverança, isso fala de obediência, isso fala de cristãos que não são cristãos que cocheiam entre dois pensamentos. Toda hora você vive essa inconstância. Deus fala, você levanta, daqui a pouco você para de perseverar, depois Deus te leva de volta ao conserto e logo logo você desanima. Nós não somos daqueles que desistem. Eu creio numa geração que persevera. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas calma, olhem só: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Eu creio que Jesus está nos chamando nesses últimos dias, nesses dias de tanto esfriamento, de tanta iniquidade, de tanta podridão, a sermos aqueles que vão perseverar acima de tudo no amor, no amor. E o quinto e último passo: arrepende-se. Eu fiquei na dúvida agora, mas talvez ele tenha dito sobre arrependimento para todas as igrejas. Se não nas 7 cartas, na grande maioria ele vai falar sobre arrependimento. Sabe, não existe jejum sem arrependimento. Em todos os grandes avivamentos da história, nós ouvimos falar sobre muito choro e arrependimento e conserto. Eu creio que Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento. Eu creio que todos aqui dentro desse auditório têm áreas da sua vida que precisam sofrer uma renovação de mente. Para mim, avivamento é isso. Para mim, avivamento é ver os ministros subindo o Calvário com grande choro e dizendo: Jesus, nós nos arrependemos quando paramos de olhar para o Senhor e olhamos para a lascívia. Para mim, esses são os verdadeiros homens de Deus. Não homens que fingem santidade, mas estão mortos, mas homens que têm a coragem de dizer: eu parei em determinado momento de olhar para Cristo e olhei para o pecado. Senhor, eu me arrependo disso hoje. Eu me arrependo quando eu parei de ser fascinado por Jesus e eu me fascinei por outros deuses. Não sei qual é o Deus, o ídolo que talvez tenha que ser crucificado nessa noite aqui. Talvez a internet, talvez a pornografia, talvez a mentira, talvez a falta de caráter. Eu não sei, eu só tenho certeza de uma coisa: todo mundo aqui tem coisa que precisa de uma mudança de mente nessa noite. E eu quero começar através da minha vida dizendo: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu me arrependo das minhas podridões, eu me arrependo dos momentos em que eu parei de olhar para Jesus e eu voltei a praticar as coisas que eu não deveria praticar. Que o Senhor nos leve ao arrependimento nessa noite. Os 5 passos do avivamento. E depois ele conclui a carta dando um aviso de que se aquela igreja não se atentasse, ele viria como um ladrão. Depois ele vai concluir com promessas grandiosíssimas. No versículo 4 ele fala: no entanto, você tem aí em Sardes alguns poucos que não se contaminaram. Eles não contaminaram as suas vestes. Eu queria ser um desses se eu estivesse em Sardes. Eu queria ser um desses que o Senhor Jesus olharia e diria: eu tenho alguns poucos fiéis no meio do lixo. Eu tenho alguns poucos fiéis que não renunciaram às vestes brancas. E aí ele diz no versículo 5: ao vencedor eu darei vestes brancas iguais às deles. Ao vencedor eu darei igualmente vestes brancas iguais a esses caras.
E isso é engraçado porque Apocalipse 19 fala sobre as bodas do Cordeiro. E quando Apocalipse 19 fala sobre as bodas do Cordeiro, João escreve dizendo que a noiva já estava preparada e ela já tinha se adornado com a roupa de linho puro e branco. Essas roupas brancas são as roupas que nós vamos vestir, todo cristão vai vestir no dia em que o Cordeiro casar com a sua noiva. Eu quero estar vestido de branco naquela festa. Não sei você, mas eu quero. Quem está vestido de branco hoje aqui? Não, perguntei literalmente mesmo. Quem está de branco aqui? Passa essa camisa para cá agora, em nome de Jesus. Mas é sério, a gente vai estar vestido de branco naquele dia. Segundo lugar, ele disse que aquele que vencer, ele nunca, diga nunca, eu nunca apagarei o seu nome do livro da vida. Salvação, isso fala de vida eterna. E em terceiro e último lugar, ele prometeu que ao que vencesse, ele confessaria o seu nome diante do seu Pai e dos seus anjos. E é engraçado porque nos evangelhos você vai ver algumas oportunidades, não me lembro exatamente a referência, mas que Jesus fala que aquele que me confessasse, Mateus 10, 32, em Mateus 10, 32, Jesus fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai. E aqui ele repete isso em Apocalipse, mas ele traz uma ênfase que é muito preciosa, porque Jesus diz não somente que confessará aqueles que o confessarem, aqueles que vencerem, mas que confessará o seu nome. É como se no dia do juízo, Jesus chegasse diante do Pai, no dia do juízo, e dissesse: Pai, está aqui Rafael, o nome dele é Rafael, e ele está vestido de branco, Senhor, e ele venceu, ele foi fiel. Está aqui fulano, Senhor. Sabe, além de confessar você diante do Pai, naquele dia ele vai te chamar pelo nome. Eu não sei se você quer isso, sabe? Eu não sei se todo mundo entende a dimensão disso aqui, mas eu estou falando sobre a sua eternidade. E ele conclui essa carta dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, meu irmão, a minha oração é para que os teus ouvidos estejam abertos nessa noite, porque eu creio que a palavra de Deus está nos confrontando, sabe? Eu creio que a palavra de Deus, com muito amor, está fazendo exatamente o que Ele fez em Sardes e a todas as 7 igrejas, e Ele continua fazendo, porque Ele é o grande reformador da igreja, e a reforma não acabou. Jesus, os nossos ouvidos estão atentos. Confronta a tua noiva, confronta a tua igreja nessa noite, porque se tem algo que nós não queremos, é que o Senhor nos avalie e chegue à conclusão de que nós estamos mortos. Eu oro por vida nessa noite. Nessa hora eu queria convidar você a ficar de pé, e eu queria pedir agora, quinta-feira nós chamamos os homens aqui para orarem na frente. Na sexta nós oramos com as mulheres e com a bispa aqui, e hoje eu queria chamar os jovens aqui na frente. Você que se considera um jovem da família da graça, por favor, saia do seu lugar e venha aqui para frente, porque eu creio que Deus tem algo para fazer em nossa congregação através de nós, que somos a juventude desse lugar. Pode ir ministrando comigo. Eu queria pedir que toda a igreja agora começasse a impor as mãos e a profetizar sobre a vida da juventude. E eu queria que os jovens dessa congregação dessem as mãos uns aos outros agora. Façam grupos de 3, de 4, por favor. Façam pequenas rodinhas de oração, pequenas o suficiente para vocês se ouvirem, ok? 3, 4 pessoas, no máximo 5, e comecem a orar pelo que nós falamos hoje aqui. Orem por arrependimento, orem por obediência, orem por vida de Cristo, orem por a
avivamento. Vamos lá, igreja, eu queria chamar vocês nessa hora para profetizarem sobre a juventude, para intercederem pela juventude. Eu creio que a juventude dessa igreja está viva, e não é somente famosa por estar viva, mas morta. Não. Eu creio que ela não está morta no seu interior. Eu creio numa juventude que está viva para Jesus também. Senhor, eu clamo por uma juventude que se levanta nesse lugar para trazer a vida de Cristo em Salvador. Senhor, nós cremos num tempo onde o Senhor vai levantar jovens com tanta intrepidez nessa cidade, com tanta ousadia nessa cidade, com tanta vida de Cristo, que os mortos irão ressuscitar em nossa cidade. Eu creio no avivamento de jovens nessa cidade. Eu creio no avivamento conduzido por jovens nessa cidade. E assim como o Senhor levou Sardes ao arrependimento, nós estamos aqui na frente orando. Senhor, leva a tua igreja ao arrependimento. Leva cada cristão da família da graça ao arrependimento. Leva-nos ao lugar onde a vida de Cristo flui através de nós. Senhor, Maranata, ora vem. Nós clamamos pelo teu reino inabalável. Nós renunciamos às obras mortas da carne. Nós renunciamos à lascívia. Nós renunciamos à mentira. Nós renunciamos à hipocrisia. Nós renunciamos à idolatria. Nós renunciamos à feitiçaria. Nós renunciamos o adultério. Nós trocamos tudo isso pelo reino de Cristo Jesus em nós. Faz acontecer através de nós uma convergência em Cristo Jesus, um tempo novo para a família da graça, em nome de Jesus. Eu oro por jovens apóstolos, eu oro por jovens avivalistas, eu oro por jovens missionários, eu oro por jovens mestres, eu oro por jovens profetas, eu oro por jovens pastores, eu oro por jovens que vão se levantar nessa nação e vão deixar muito claro que nós escolhemos morrer se for preciso, para que Cristo viva através de nós. Quantos concordam com essa oração? Deem um aplauso bem forte. E como são preciosos os seus pensamentos por mim. Vamos cantar.